Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. É um prazer retornar a essa casa de oração. Já estive aqui em várias outras oportunidades, revendo os amigos, conhecendo outros, né? E principalmente porque quando chegamos aqui, a gente sempre encontra um ambiente bem harmonizado. Embora tenha faltado as músicas do coral, mas já justificaram que o coral vai entrar no próximo mês com a bola toda de novo, né? Mas mesmo assim, a gente se sente reconfortado junto a essa casa, sempre bem acolhido. Isso é o que importa, porque nos facilita a nossa mensagem a ser passada aqui hoje com vocês. O tema é Bem-aventurados os aflitos. E é um tema bastante conhecido nas nossas casas, porque é o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse tema foi escolhido pela USE, a União das Sociedades Espíritas da nossa região, que vai aqui de Três Lagoas até Guaraçaí, depois Itapura, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Sudminuce. Então, congrega vários centros aí, e que esses centros estão recebendo 2 palestras com esse título, né? Dos bem-aventurados os aflitos. E esse tema, não deixa de ser atual face à transformação do nosso planeta Terra. Nós estamos saindo do mundo de expiações e provas para adentrar ao mundo de regeneração. Então, isso não é um passo estanque. Isso vai acontecendo, essa transformação, ao longo do tempo, né? E Jesus, na sua bondade infinita, permitiu que alguns espíritos ainda um tanto recalcitrantes desse a eles uma última chance para reencarnar na Terra no sentido da sua recuperação. Entretanto, boa parte deles assumiram o compromisso de Jesus para transformar esse mundo num mundo melhor, erguendo a bandeira da paz e do bem, da solidariedade e da fraternidade. Entretanto, uma boa parcela desses espíritos não atenderam ao chamado de Jesus. E hoje a gente vê ao longo do nosso planeta, em vários países, né, várias corporações, vários grupos, transformando a vida das pessoas num verdadeiro desastre, espalhando o terror onde eles passam. Mas tudo isso faz parte da planificação de Jesus e dos espíritos que ajudam o Mestre na condução do nosso planeta. Então, o nosso planeta não é uma nau à deriva, ela tem um condutor. Jesus, o Espírito escolhido por Deus para conduzir os destinos do nosso planeta. De tal maneira que mesmo a gente vendo atrocidades em muitos locais, tudo isso faz parte do processo evolutivo do planeta Terra. E nesse sentido, o Sermão da Montanha, ele é um verdadeiro roteiro para a nossa conduta, quer seja estejamos aqui encarnados, quer seja estejamos no plano espiritual. Porque a vida é uma só. A partir do momento que fomos criados por Deus e desenvolvemos essas nossas habilidades, o espírito é imortal. Nós não morremos jamais. Por quê? Porque a vida é do espírito, não é do corpo. Então nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, mas como a vida é do espírito, então essa vida é contínua. Chardin, um filósofo, teólogo e padre francês, dizia que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas sim, somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. E o Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele inicia com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados, felizes,
Os pobres, pobre é que falta algo. Então, pobre de espírito é que falta conhecimentos das leis de Deus, mas cientes disso, as pessoas procuram entender melhor essas leis e vivenciá-las, para então alcançar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, que é a consciência tranquila de tudo aquilo que nós fazemos e aquela fé firme no futuro, fé em Deus e fé em Jesus. Então, pobre de espírito significa humilde, a humildade. E Jesus, ele colocou essa virtude como a primeira de todas as outras. Porque se nós não tivermos essa virtude, nós temos muita dificuldade em adentrar as outras virtudes colocadas no Sermão da Montanha. Porque o que é o contrário da humildade? É o orgulho. E a pessoa orgulhosa, ela se sente superior às outras, com mais conhecimento, com mais talentos. Então ela fica cega, fica impossibilitada de praticar o bem. E a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, que é o tema dessa noite. E parece até um paradoxo nós acharmos que mais bem-aventurados, ou seja, felizes os aflitos, não faz muito sentido. Mas nós espíritas sabemos que isso faz sentido. Porque nós já sabíamos no plano espiritual, onde fizemos o planejamento assinado por nós perante aquela pleia de espíritos responsável pelas reencarnações. E nós sabíamos que nós chegando aqui na Terra, nós passaríamos por algumas adversidades. E essas adversidades viriam para a nossa readequação às leis divinas. Então, sabendo disso, a gente tem que entender que os sofrimentos que nós passamos, eles não podem ser tão pesados. Porque nós já sabíamos o que passaríamos. E sabíamos também que com a prática do bem, nós minimizaríamos todas essas adversidades que nós encontramos. Para nós, que somos espíritos imortais, conhecemos um pouquinho da lei de Deus, não faz muito sentido nós termos o medo das aflições, o medo da morte. A morte ainda é uma das maiores aflições do mundo terreno. Mas se nós entendemos que Deus é justo e bom, então, como estamos submetidos à lei de causa e efeito, se justifica o nosso sofrimento. Pelos erros que nós cometemos, quer seja nessa existência, quer seja em outras. Mas, por outro lado, nós temos que entender que Deus não cobra de quem não pode pagar. Se nós estamos sendo cobrados, é porque nós temos méritos para isso, nós temos créditos para isso. E devemos entender também que todo o sofrimento, as aflições por que passamos, ela faz parte do nosso aprendizado, mas elas também passarão. Certa ocasião, uma pessoa foi visitar um sábio e viu que estava escrito na porta da casa dele, isso também passa. E ele ficou olhando aquela frase e perguntou ao sábio, que não havia entendido o porquê daquela frase, isso também passa. E o sábio disse a ele que nós temos que saber sempre que os momentos de tristeza ou de aflições passarão. E que os momentos de alegria devem ser vivenciados com equilíbrio, com moderação, sem exaltação, porque eles também passarão. Então nós vivemos aqui, nesse planeta Terra, momentos de alegrias, momentos de tristezas, mas se nós analisarmos a fundo, nós passamos por muitos momentos de alegria e poucos de tristeza. Mesmo porque se nós passássemos muito tempo sofrível, né, com as adversidades, a gente não suportaria. Mas por outro lado, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, se tudo fosse calmaria, a gente também não cresceria, não evoluiria. Por quê? As adversidades chegam para nos chamar a atenção, que algo deve ser mudado. Então nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, né? A gente não está preparado para certas ocorrências. Mas nós devemos entender, como diz a Meimei, né? Que Deus tem
estradas onde a terra não tem caminhos, nesse sentido nós devemos estar preparados nossa vida toda, mas sempre entender que teremos alguns momentos de tristeza e muitos momentos de alegria. Mas tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Nesse sentido, o Espiritismo é a doutrina consoladora, porque ela explica o porquê das aflições. Passamos por esses momentos por causa de equívocos, como já dissemos, quer seja nesta reencarnação, quer seja em outras reencarnações. Mas mais importante do que isso, que o Espiritismo desmistifica a morte, que não existe. As comunicações mediúnicas, todas as casas espíritas têm grupos mediúnicos, né? Comprova isso. O espírito desencarnado, ele retorna, utiliza o corpo de uma pessoa encarnada para dar o seu manifesto. Então o espírito, ele desencarnado, vem e dá o seu manifesto através de um corpo físico. Isso mostra que quando nós desencarnamos, nós não ficamos dormindo. Há algumas crenças que dizem, né, que nós ficamos dormindo esperando o juízo final. Isso não ocorre. Nós temos essas comunicações em todos os centros, centenas delas a cada semana, que demonstram que isso não é verdadeiro. Por outro lado, há algumas crenças que dizem que essas entidades desencarnadas, elas ficam incomunicáveis e muitas vezes no inferno, o inferno eterno, que chegou lá, de lá não sai mais. Também não é verdadeiro, porque Deus, em sua bondade, não faria com que as pessoas vivendo aqui 50, 100 anos, mesmo errando, teriam um castigo, uma pena eterna. Então nós temos que entender que céu e inferno são estados de consciência. Demônios não são anjos decaídos, são irmãos equivocados que foram criados como nós, simples na forma e ignorante no saber, mas que também têm todas as condições para progredir e alcançar a evolução plena, a perfeição. Todos eles chegarão, mas tem que se ressarcir de todos os erros cometidos ao longo das várias existências vividas, né? Porque nós progredimos sempre fazendo o bem. Porque quando nós deixamos de fazer o bem, começa a aparecer o mal. E daí deriva o quê? O sofrimento. Então o sofrimento é característica de mundos ainda pouco evoluídos, como o é a Terra ainda. Mas a partir do momento que nós fizermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, aí nós paramos de sofrer. Não teremos mais nenhuma passagem, como se diz aí, desastrosa, né? Nenhuma passagem em que a gente se machuca e fica sem dormir várias noites, pensativos, né? Não esquece algumas percas que a gente acha. Eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe. Não, você não perdeu porque não era seu. Eram filhos de Deus em processo de evolução. Retornaram à verdadeira pátria, a pátria universal, que é o plano espiritual. Então, nesse sentido, o Livro dos Espíritos, ele nos dá também um roteiro para o nosso procedimento aqui na Terra. Deixa eu beber uma água aqui. Fixo Flávio, se não puseram alguma coisa aqui na minha água. Dei palestra uma época numa casa aí que não era espírita. E me puseram um troço aí acho que um aguardente, como diz o outro, né? E aí piorou, porque o pessoal achava que eu ia falar só meia hora. Aí eu estimulei, né? E a coisa foi longe, né? Mas essa não, essa é da boa, né? Então, no Livro dos Espíritos, há as 10 leis morais, que é um direcionamento para a gente. Devemos adorar a Deus. O que é a lei do trabalho, a lei da reprodução? Porque existe a lei da destruição, a lei do progresso, da sociedade, da liberdade, igualdade, assim por diante, né? E a última lei é que resume as anteriores, que é a lei de justiça, de amor e caridade. Se a gente verificar direitinho essa lei, é interessante. Porque qual que é a primeira revelação trazida por Moisés? É a lei da justiça. Só que o Moisés trouxe aquela justiça justiceira, né? Olho por olho e dente por dente. Moisés viveu há mais ou menos 1.300, 1.400 anos antes de Cristo. Depois veio Jesus, que trouxe a segunda lei. Qual a lei que Jesus trouxe? A lei do amor.
amar o próximo como a nós mesmos, amar os nossos inimigos, que aí ele deixa de ser inimigo. E a terceira revelação, que é a lei do Espírito, que tem como bandeira a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E Jesus resumiu, já há 2000 anos, que o grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o amor a Deus é a lei de justiça. Por que é a lei de justiça? Porque nós, no plano espiritual, assinamos aquele protocolo que iríamos vir aqui na Terra para praticar o bem. E para sermos justos com o Criador, nós devemos praticar o bem. E depois, amar o próximo, como Jesus disse, é a lei da caridade. Que a caridade é o amor em ação. E amar a nós mesmos. Nós temos que nos amar primeiro. Nós temos que desenvolver o sentimento do amor para poder amar as outras pessoas. E o que é esse amor próprio? É a nossa transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para coibir as suas más inclinações. Então, nessa transformação moral é que a gente vai lapidando os nossos defeitos. O orgulho, o egoísmo, os ciúmes, a avareza, para que brilhe a nossa luz. Jesus disse, né? Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, se a gente praticar o bem, nós vamos deixar de sofrer. Mas por que nós sofremos? Porque nós temos muito apego às pessoas, muito apego às coisas. Existe uma frase interessante, né? Amemos pessoas e não coisas. Usemos coisas e não pessoas. E sejamos felizes. Mas nós temos um pouco de dificuldade, não é assim? Nós adquirimos uma casa, um carro, e nós vamos querendo. As pessoas, então, a gente acha que o filho é nosso, que a esposa é nossa, tanto é que a gente fala, minha mulher, o meu filho. Eu achei até certo, né? Porque os caras falam, a nossa mulher também pega mal, né? Mas é aquela intuição de possessão. Cabe ressaltar ainda que no nosso planeta Terra, ele é povoado por várias religiões. E cada uma, né? Querendo ter a supremacia sobre as outras. Mas elas têm dificuldades em explicar o motivo das aflições. O porquê das mortes prematuras. O porquê de pessoas com deficiências físicas, mentais, né? Elas têm dificuldade em explicar isso porque não se atentam ao processo da reencarnação, que é uma das leis de Deus, a lei natural, né? E os nossos sofrimentos, nós já falamos, decorrem dos equívocos por nós cometidos. Quem não erra não precisa passar pelo sofrimento. Ele não errou. Porque o sofrimento não é um castigo. Mas ele vem para nós como dor e expiação, para nós sentirmos na pele, para não fazermos mais aos outros. Isso é, então, um aprendizado. Mas antes desse aprendizado, nós temos que nos conhecermos. Nós nos conhecemos? Vocês se conhecem? Fazer algumas perguntas para vocês. Eu sempre faço para mim, né? Quando algumas pessoas nos ofendem, o que a gente fala? A gente baixa a vibração e do jeito que vem a gente chuta o balde, ou a gente fala, olha, meu irmão, eu até respeito a sua opinião, mas eu acho até que você não deveria se portar assim, eu não disse essas coisas que você está delegando a mim. Ou a gente já chega e fala o diabo. Quando as pessoas nos fecham no trânsito, o que a gente fala? Ô, meu irmão, vai em paz, me desculpe por eu estar aqui, eu atrapalhei a sua passagem. Ou a gente já lembra da mãe do sujeito. Normalmente é assim, né? Coitado, que não tem nada a ver com peixe, né? Os jovens que estão aí, têm namoradas. Se a namorada chega e larga e arruma um outro, qual a atitude de vocês? Olha, eu amo tanto você, que se você preferir outra pessoa, eu vou fazer as minhas preces para que você seja feliz com o outro. É assim? O que a gente fala? Eu quero ela de volta de qualquer maneira. Possessivo. Quando as pessoas não ofendem, eu estava esses dias lá na faculdade, eu sou docente na agronomia, na Unesp,
E aí foi uma pessoa lá em casa, né? E falou, olha, eu queria bater um papo com você. Aliás, você tem um tempinho para conversar com Deus? Aí eu fiquei animadão, né? Falei, olha, com Deus sim, né? Mas o homem está por aí, vamos... Aí o cara falou assim, não, eu vou falar por Deus. Oh, mas você é o procurador de Deus, aí também é demais, né? Eu falei, olha, você pode falar, mas eu já sei as convicções de vocês e já vou deixar claro que eu vou ouvir você, mas também gostaria de tecer alguns comentários, porque eu sou espírita já há mais de 30 anos, convicto dessa doutrina, eu realmente gostaria de conversar com você. Aí sabe o que ele disse? Ele falou assim, mas eu não acredito que você, um professor, parece que o professor está com a bola toda, né? Você, um professor aí, acreditar nessas coisas abstratas. Então, mas não dá vontade de falar, rapaz, a ignorância aí chegou no fundo do poço. Mas nós não podemos falar isso. Se nós estamos aqui no Centro Espírita para trabalhar nossa tolerância, né? Nós não podemos chegar e dar um revés na pessoa, né? Falar, meu irmão, eu acho que você está equivocado quando diz que eu acredito em coisas abstratas, né? Mas você fala que você conversa com os mortos. Não, eu nunca disse que conversava com os mortos. Bom, então já melhorou. E vocês conversam com quem? Nós conversamos com pessoas vivas, desencarnadas. Para mim é a mesma coisa. Então, se ele acha que a pessoa, quando desencarna, se morreu, é tudo a mesma coisa, então fica diferente que está morto, né? Então, nós temos que mostrar a outra face, como dizia Jesus. Se alguém te bater na face direita, apresenta a outra. O que é bater na face direita? É violência. Nós temos que dar um retorno, não apresentar outra face, mas a outra face, apresentar a brandura a todos eles, né? Então nós precisamos nos conhecer primeiramente, saber quais são os nossos pontos frágeis, né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente não vai muito com a fachada daquela pessoa, nós temos que estar preparados. O Daniel Goleman, já falei aqui naquele livro Inteligência Emocional, ele coloca, um dos grandes problemas da humanidade é não estar preparados quando algumas pessoas vêm de uma maneira ríspida, né? E nos abordam. Nós temos que entender que essas pessoas estão no nosso caminho e não é por acaso. Todos foram escolhidos a dedo. Não tem esse negócio de achar, não sei, mas que chatice, dei um azar, rapaz. Encontrei com um cara, um burro. Não fala que o cara é burro para não ofender os quadrúpedes. É isso que nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita, né? Não, nós temos que saber que as pessoas com uma sintonia mais baixa existem. Está, muitas vezes, muito próximos da gente para testar as nossas virtudes, se é que nós as temos. E é aí que nós vamos demonstrar. Porque ser bonzinho quando está tudo bem, isso todo mundo é. Nós temos que ser bom quando? Nas adversidades, né? Muito bem. Então nós temos que nos despertar, conhecer melhor os nossos defeitos. Eu vou citar aqui só 4 pessoas. Uma delas é Santo Agostinho. É bem falado Santo Agostinho na questão 919. Santo Agostinho, ele viveu entre o ano 340 a 410 da era cristã. E Santo Agostinho era o que era quase todos nós aqui, a maioria pelo menos, né? Um sujeito que tinha dinheiro, o pai dele, gostava de muitos banquetes, muita bebedeira, muita farra, né? Era uma festa, né? O cara já pensou, há 340 anos, 370 depois de Cristo, obviamente, da nossa era, a pessoa tinha tudo isso, vamos gozar a vida, como se dizia, né? Mas Santo Agostinho, ele tinha uma certa mediunidade. E ele ouvia vozes, e numa dessa, a voz que vinha, segundo ele, da casa vizinha, dizia a ele, pega e lê. Vai para sua casa, pega e lê. E ele tinha uma mãe, Santa Mônica, que era um espírito já bem evoluído, cristã já na época, né? E tinha os pergaminhos lá. E ele foi e olhou os pergaminhos. Vamos ver, o primeiro que tem aqui. E leu lá. E estava escrito lá, viva sem banquetes, sem bebedeiras, né? E siga Jesus. Isso está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13º, versículo 13º e 14º. Vocês dão uma checada lá. Então ele analisou aquilo e ele viu que ele não era feliz tendo tudo que ele achava que traria a ele a felicidade. Que era mulheres, muito dinheiro, muito poder. Diziam até que o cara era bonito. Eu vi a fotografia do homem e desanimei. Mas naquela época, né?
Diziam até que Castro Alves era bonito também, vocês mulheres aí que devem olhar. Você olha no homem, coitado, que desastre. Mas era a beleza daquele tempo, né? Então, é diferente da de hoje, né? E Santo Agostinho, então, ele começou a verificar, seguir alguns preceitos que a mãe dele falava, e lendo aqueles pergaminhos, e ele foi se transformando, avaliando no dia a dia o que ele fazia de errado, se ele magoava algumas pessoas. E Santo Agostinho cresceu tanto que ele se tornou um grande divulgador do cristianismo já naquela época. E se tornou um dos expoentes da codificação espírita. Quem lê lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, mesmo o Livro dos Médiuns, tem lá a assinatura de Santo Agostinho. Um outro foi Maria Madalena. Maria Madalena, todo mundo sabe a história dela, né? Das mulheres, foi a que teve a maior reforma íntima, né? Que ela conhecia os prazeres da carne e ela aboliu tudo aquilo, era obsediada também, né? Chegou Jesus, conheceu e seguiu, até morrer de lepra, porque cuidava dos leprosos, né? Outro foi Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também teve que ouvir a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E se tornou o maior divulgador do cristianismo. Francisco de Assis também era rico. Sabia? Bernardone, o pai dele tinha muito dinheiro. Vivia numa boa lá, né? Mas também ouvia uma voz. Francisco, construa a minha igreja. Todo mundo já sabe da história. Foi lá e construiu a igreja de pedra. Acabou a igreja, a voz continuava: Francisco, a minha igreja. Não é essa de pedra, né? Quero que você construa os ensinamentos de Jesus no coração das pessoas. Então, essas são transformações radicais, modificações abruptas. Mas não é isso que Jesus pede para nós. Jesus pede para nós simplesmente que amemos um aos outros. E nós temos uma dificuldade tremenda em seguir os ensinamentos de Jesus, né? E por isso que nós sofremos. Nós devemos entender que quanto mais nós avançamos na prática do bem, mais fáceis serão as provas que nós temos que passar. Mas para fazer o bem, nós temos que entender o que é certo e o que é errado. Quem lê bastante o Livro dos Espíritos, tem algumas questões que são sempre repetidas, né? A questão 780, por exemplo, uma delas, né? Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. O que vocês acham? É sim ou não? Não? Vou dar mais uma chance. Sim. Muito bem, vocês estão de parabéns. É isso mesmo. Então, e uma resposta é o seguinte, né? A resposta é o seguinte: decorre desse, quer dizer, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí ele continua, porque o Kardec era teimoso, né? Como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? E a resposta é o seguinte: fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem então pode escolher. Então é por isso que nós estamos aqui na Casa Espírita. Por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui para receber uma carga fluídica, tomar um passe, porque quando vocês entram aqui, já estão recebendo. Às vezes a pessoa fala: eu vou lá, mas hoje vai ser passe coletivo. Olha que desastre, uma tragédia, que eu fui lá para ficar na frente do médium. Não precisa disso. Vocês chegando aqui já estão recebendo o passe. Quer ir na cabine de passe? Vai continuar recebendo se for necessário. Na água fluidificada também tem os fluidos, né? Que vai trazer o nosso lenitivo, aquilo que a gente precisa. Mas nós não podemos estar refratário a isso. Nós temos que estar com o coração aberto para receber todos esses fluidos. Mas nós espíritos também ainda temos um pouco de aquela ideia que nós trouxemos da igreja. Por exemplo, eu fui católico também. Eu ia à missa, o que eu queria fazer lá? Eu vou receber a hóstia. Chegava atrasado e saía cedo, mas recebia a hóstia. Era assim. Tem espírito que é assim também. É o Papa Passe, né? O cara vem e você fala: hoje não vai ter passe. Coitado, o cara nem dorme à noite. Né? Mas já veio aqui, já recebeu. Fica tranquilo, né? Então, muito bem. Então, o objetivo nosso é receber essas energias advinda do plano espiritual, com a ajuda de vocês que estão mantendo a harmonia desse recinto, e buscar conhecimento. Conhecimento, ele é fundamental. Que primeiro nós temos que conhecer para depois, obviamente, vivenciar essas leis de Deus, né? E nós temos que entender que todas as facilidades que nós temos hoje veio do plantio que fizemos
nessa ou em outras reencarnações. E hoje nós estamos preparando o nosso chão para o nosso futuro. Então, se colhemos bons frutos, é porque trabalhamos bem. Se não colhemos, é porque não trabalhamos bem. Nesse sentido, quando a colheita não é boa, o que a gente faz? Culpa quem? Os outros. Culpamos os outros. Você vai falar, eu também, a minha vida não é tão boa assim. Mas você sabe a sogra que eu tenho, ninguém merece. Já viram isso? A minha esposa, nossa senhora. E o cunhado? O cunhado eu nem mando ele para o inferno porque eu tenho dó do capeta. Já viram falar isso? Se é espírita a gente pode falar, porque não existe inferno, não existe capeta. Então pode falar à vontade, né? Então, às vezes o colega falou isso para mim, né? Ó, a minha esposa, você conhece? Conhecia, era gente boa até. Ele que era meia boca. Mas ele achava que o problema era outro, né? A esposa, a sogra, o cunhado, não sei quem lá. Você acha que eu mereço isso? Mas é de quem essa sogra? É minha. Então você merece. Eu mereço a minha, você merece a sua. Né? Cada macaco no seu galho. Ocorrências inesperadas, né? Dificuldades financeiras, desencarnes prematuros. Isso acontece, mas está tudo programado. Nós já sabíamos da maior parte desses acontecimentos no plano espiritual. E assinamos, hein? Assinamos que aceitaríamos passar por isso. Fala, isso é moleza para mim. Aí chega aqui, o que a gente faz? Meu Deus, ninguém sofre como eu. Aí o cara falou assim, você pensa que é fácil a minha vida? Eu falei, não, eu acho que é difícil, pelo que você está falando. A minha vida é terrível. Eu falei, eu acho. Por quê? Porque a pessoa colocou na cabeça dele que ele era infeliz. Que os filhos não eram bons, que a mãe e o pai não eram bons, que o vizinho era horrível, que na repartição era todo mundo ruim. Falei, mas você não... Dá para você começar a pensar um pouco, né? Todo mundo que está em volta de você é ruim. Será que não é você, não? Não, imagina. Eu rezo todo dia. Só rezar não adianta, meu filho. Né? Você tem que mostrar, praticar, vivenciar as suas orações, né? O seu conhecimento. Senão vai ser essa draga aí. Vai achar que tudo de ruim acontece com ele. E aí acaba acontecendo. E parece que a gente chama as coisas ruins quando a gente cultiva o que é ruim. Né? Outras vezes a pessoa se culpa. Ela fala, não, eu sei que eu sou culpado. Mas não é dessa encarnação, porque dessa encarnação eu sou muito bom. Você acha, é? Não, é com certeza de outra reencarnação. Ó, para você ter ideia, eu tenho um amigo desse lá no departamento. Mas como ninguém sabe quem são os meus amigos, então posso falar à vontade, né? Tem alguém que conhece a Unesp lá de La Solteiro, curso de agronomia? Se vocês levantarem a mão, não vou falar mais nada. Mas como ninguém me levantou, né? Então, o colega falou isso, rapaz, eu quando vejo fulano, beltrano, ciclano, me até dói o coração. Mas como são ruins esses caras, ninguém merece esse povo. Eu tenho certeza que nas outras reencarnações eu devo ter encontrado essas feras aí e teve dado algum problema. Eu falei, não, pode até ser nessa mesmo. Porque falta a você o quê? Educação, compreensão, tolerância. O cara fala uma coisa, você fala 10, e sempre num baixo astral desgramado. E aí? Então não é na outra reencarnação, é nessa mesmo. Mas outra coisa engraçada, né? Se a gente chegar e falar para a pessoa, rapaz, eu estou vendo aqui, estou achando que você, na outra reencarnação, você roubava muito. Sabe o que o cara vai falar? É possível, porque há 100, 200, 400 anos só tinha ladrão e assassino. Agora você falar para o cara, rapaz, eu estou achando que você hoje é um ladrãozinho de mão cheia. Aí o cara briga. Não, aí você está me ofendendo. Né? É uma ideia equivocada frente à estrutura reencarnatória. Por quê? Porque o ser é o mesmo, o agente é o mesmo. Se nós falamos que o cara roubava na outra encarnação, e ele acha que sim, mas nessa ele não rouba mais, mas é a mesma pessoa. Então, os equívocos que nós cometemos em outras reencarnações, que obviamente cometemos mais do que nessa, que a gente evolui, é a lei do progresso, né? Mas o culpado é sempre o mesmo. Por isso que a gente tem que ir nos transformando e melhorando a cada dia que passa, né? Joana de Ângeles, ela escreveu no livro daquele da série psicológica, 7 passos para a transformação da pessoa para que ela encontre a felicidade. E ela colocou, primeiro, esqueça o passado. Tem pessoas que vivem do passado, vocês já viram? Ai, meu marido morreu, eu era tão feliz, mas já morreu, minha filha. Passa para outro. Eu falo isso para minha mãe, né? Meu pai desencarnou muito cedo. E ela fala, meu filho, o seu pai desencarnou, deixou a gente,
Então eu fiquei sozinho, falei, arruma outro. Mas como vou? Olha o conselho que você dá para sua mãe. Será? Homem para mim é um só, para azar da senhora. Mas e se a sua esposa morrer? Ah, daí 3 meses arruma outra. Então você não gosta dela. Eu gosto. Por quê? Como não? É óbvio. Mãe dos meus filhos, amo-a. Mas eu não posso ficar vivendo do passado. Então nós temos que, do passado, tirar como experiência. Mas nós temos que viver mesmo, né? É o presente. Chico Xavier falava uma coisa interessante. Quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de ter passado por mais essa prova da sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário passar, mas na bênção de Deus que permitiu a sua cura. Então leve na memória as coisas boas que surgiram das dificuldades. Elas lhe darão confiança de qualquer obstáculo. É isso. As dificuldades é para nos fortalecer. Não é para nos derrubar, né? Outro, tenha fé no futuro. Então a gente tem que viver o presente, né, pensando que o futuro, como se diz o outro, a Deus pertence. Mas não ficando pensando tanto do ponto de vista psico-espiritual no futuro. Do ponto de vista material, sim, né? A gente tem que ter um planejamento. Mas nós temos que ser sempre moderados, porque as pessoas que vivem muito do passado, ela se torna depressiva. E a pessoa que vive muito do futuro, ela se torna ansiosa. E viver demais também o presente causa estresse, né? Então a gente tem que viver sempre com moderação, com equilíbrio, com harmonia, sempre. Pensando que o passado existiu, vamos vivenciar os momentos felizes, aproveitar as adversidades como aprendizado. O futuro, como se diz, a Deus pertence, mas tenhamos confiança no Criador. Em Jesus, o condutor, ele sabe o que faz e faz sempre melhor para a gente. Vamos viver mais o presente, obviamente, né? Outro, desapegue das pessoas e coisas. Essa que nós acabamos de falar. Muitas vezes a pessoa fala, você é minha. Não, você está na minha vida. Esses são os meus filhos. Não, são filhos de Deus. Uma vez o cara perguntou para mim, são teus filhos esses dois? Eu tenho 2 filhos, né? Aí eu disse a ele, não são meus filhos. Ah, por quê? São adotados? Não, mas se fosse adotado também seria meu, né? Falei, não, são meus filhos biológicos, como se diz aí, né? Mas são filhos de Deus e que eu tive o privilégio de estar convivendo com eles. Um tem 31 anos, outro tem 26. Né? Mas não são meus filhos, né? Deus deu e tira quando quiser. Obviamente que nós temos o instinto de conservação e ninguém quer que seja tirado, né? Esses dias eu fui ao médico e falei para ele, eu não estou enxergando muito bem, eu estou precisando fazer aí uma consulta com você, me dar alguma coisa boa aí, que eu estou querendo viver até 120 anos, estou com 60, estou na meia vida, né? Aí o cara, sabe o que me falou? Ele me animou, falou assim, mas rapaz, você está tão pessimista hoje, o que aconteceu, bicho? Que diz que da agora para frente, as pessoas vão viver de 130 a 150 anos, olha que beleza, né? Então, o pessoal que começa a querer xingar a sogra, ela também vai viver todo esse tempo, então, ó, né? Bico calado aí. Muito bem, então, quando a gente fala que é minha, essa casa é minha, essa é minha casa, esse é meu carro, não, nós apenas usufruímos, somos usufrutuários de tudo isso, né? Tem uma história interessante de um médico que estava num estado terminal e ele pediu à esposa dele, não sei se ela, como se diz, atendeu o pedido dele, e ele disse o seguinte, ó, minha esposa, é o seguinte, eu sou médico, eu sei que eu já estou no fim dessa existência física e quando eu desencarnar, eu quero que leve do velório até o cemitério, carregue o caixão, os médicos mais famosos que nós temos aqui no nosso hospital. E que você deixe as minhas joias, dinheiro, tudo que eu tiver ao longo da estrada, ao longo desse caminho. E quando me sepultarem, que me deixe pelo menos umas 2 horas com a mão para cima, banando. E a esposa, né, dá aquela força. Mas imagina, bem, você não vai morrer tão cedo, né? Você está tão bem. O cara não, mal desgraçado, coitado. Mas a gente tem que sempre falar que está bem. Você não vai chegar para um cara, o cara fala, rapaz, eu acho que eu estou mal, hein? Você fala, mal? Você está péssimo, cara. Você já foi.
Aí o cara vai mesmo, né? Então a gente tem que dar uma injeção de ânimo no cara. Imagina, você tá bonitão. Ainda bem que o cara não olha no espelho. Mas tudo bem. Mas aí o cara falou, olha, eu quero que você pegue os melhores médicos para mostrar a todo mundo que mesmo os mais famosos não conseguiram me devolver a vida. E segundo, eu quero que você espalhe todas as minhas joias, né, o dinheiro, o que eu tenho aqui, para as pessoas entenderem que nós não levaremos nada deste mundo. E quero que deixem minha mão banando para mostrar que eu vim com a mão banando e volto para lá com a mão banando. Né? Você vê que é interessante. Obviamente que ele não foi tão certo nessas assertivas, porque nós não levamos os bens materiais, mas o que nós levamos aqui da terra, o conhecimento que nós adquirimos e o amor que nós vivenciamos. Isso é nosso, isso nós levamos, né? Então, eu até peguei uma frase aqui importante. Quem que gosta de se embelezar muito, botar muitas roupas boas? Então tem uma frase interessante. Pare de tentar impressionar as pessoas com suas roupas. Impressione-as com a sua vida. Essa foi pesada, né? Mas acho que é bom. Bota a roupa bonitinha, porque faz parte também, né? Mas tenha uma vida de amor em relação ao próximo, aos mais necessitados, né? Eu, às vezes, vou lá no Lar dos Idosos da Silvíria e a gente vê que as pessoas, eles reclamam que os próprios filhos, parentes muito próximos, não vão visitá-los, né? São carentes de visita, de conversa, né? Aí a pessoa fala, mas eu vou lá no Lar dos Idosos, vou falar o quê para eles? Não precisa falar nada, é para você ouvir. Porque eles não querem que você fale, eles querem falar, é para você ouvir, né? Então, isso também faz parte da nossa caridade. Outro item que a Joana de Ângeles enumera é, pratique sempre o bem, principalmente no uso das palavras. Nós não podemos esquecer que pessoas sábias discutem ideias, pessoas comuns discutem coisas, e pessoas medíocres discutem outras pessoas. Então não sejamos medíocres falando de pessoas, né? Falando mal dos outros. Vamos discutir ideias. Qual a melhor ideia para melhorar o nosso centro aqui, né? Não vamos ficar falando, mas o fulano está lá, o Beltrano está lá. Isso não é problema nosso. Façamos a nossa parte, né? Ame independentemente de ser amado. Eu conversei com um colega esses dias e falei assim, olha, eu estou largando da minha namorada, tem alguns jovens aí, né? Porque eu sempre a amei, mas eu nunca senti o amor dela por mim. Eu falei, mas você fez a sua parte. O importante é você amá-la. Agora, se ela te ama ou não, isso não é problema seu. Ah, não. Eu já falei para ele, chega, para mim chega, vou deixar de amá-la. Então você não está amando. Você estava tentando fazer uma negociata. Eu te amo e você me ama. É uma troca, né? O amor não é assim. O amor é um sentimento que ele nasce espontaneamente. E mesmo quando a gente ama as pessoas, mesmo que aquelas pessoas que nós amamos não nos dê o retorno, outra ocasião, outras pessoas nos darão. E quanto mais demorar esse retorno desse amor que nós cultivamos, mais intenso ele vem. Porque é da lei divina, o amor, essa doação, retornar a nós com juros e correções. Alguém já leu o livro de um escritor americano, já desencarnado há 20 anos, Og Mandino, O Maior Milagre do Mundo? Ele tem vários livros, né? Tem o maior vendedor do mundo, é tudo maior, né? Mas esse livro, O Maior Milagre do Mundo, é muito interessante, né? Mostra uma mediunidade muito ostensiva dele, embora ele não sabia que era médium, né? Falava, eu sonhei, né? Me falaram tal coisa, mas o cara tinha mediunidade. Mas é um livro bastante interessante, e ele coloca isso, né? Que o amor nunca se perde. Um outro item é para a gente usar da prece, para o nosso fortalecimento. Mas muitas vezes a gente vê a pessoa falando assim, olha, lá em casa a coisa está de ponta cabeça. Eu já falei, vou entregar a Deus. Eu vou entregar a Deus. O problema é seu, meu filho. Você que tem que resolver. Não fica transferindo problema para os outros. É igual um amigo meu, tem um amigo meu que ele quer terceirizar até a oração. Falou, Salatiel, você está indo ao centro? Sim, estou. Olha, põe o meu nome no caderno lá. Rapaz, eu estou precisando, estou mal. Por que você não vai? Não, hoje eu não posso, né? Hoje eu tenho outras coisas aí. Falei, rapaz, lá não, a gente não terceiriza nada disso não, meu filho. Você vai lá e faz assim. Mas a pessoa não tem reza de 7º dia, de 30º dia, mas aí é outra coisa, né? Mas lá no nosso centro não é assim. Se não puder ir, a gente vai fazer as preces para você. Agora, se você pode ir e não quer ir, não adianta a gente fazer prece que você não vai recebê-lo. Você está refratário a isso, né? Então, nós temos que entender que as preces é um momento que a gente se aproxima de Deus,
que a gente envia energia a algumas pessoas, mas elas têm que estarem preparadas para isso, né? E na prece, o que a gente pede? A gente pede forças, né? Tolerância, para que a gente possa suplantar as adversidades. Na prece a gente pode louvar, pedir e agradecer. Sabe o que nós fazemos mais? Chuta aí. Pedir. A gente pede mais que filho de cego, né? É uma festa aquilo ali, né? Para louvar, olha a natureza, que beleza, né? Beija-flor a gente vê. Lá em casa, de vez em quando, vão tucanos e araras. Uma beleza, eu tiro fotografia lá. Interessante. Mas a gente não louva, né? E agradecer também é interessante, viu? Tem até uma frase que fala o seguinte, ó. Lembramos sempre de agradecer, pois a gratidão abre o nosso coração. E um último aqui, tenha sempre Jesus no coração e perceba a lógica dos ensinamentos do Mestre, né? Como ele diz, vinde a mim todos vós que andais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que é interessante as pessoas terem uma religião. Foi feita uma enquete nos Estados Unidos para ver pessoas com doenças, essas doenças assim, mais agudas, por que umas pessoas viviam bem mais que outras? E você sabe o que foi achado na a conclusão da pesquisa? Que as pessoas que tinham uma religião e que tinham fé, elas viviam bem mais. E as pessoas que não tinham religião, ou não tinham fé, não tinha nada, era materialista, vixe, esse ia de uma maneira fácil. Então a religião é muito importante. Todos aqui fazem o evangelho no lar? Ninguém respondeu, hein? Alguns aí, né? Espero que todos façam, né? Porque o evangelho do lar, ele ajuda, né? Na harmonização da família, né? Então, os problemas passam a ser minimizados. A gente suporta mais as adversidades. Então é muito interessante que se faça o evangelho do lar, né? Jesus também disse, não vos deixareis órfãos. Tem pessoas que acham que é o mais infeliz do mundo. Quem que é o nosso pai? Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quem que é o condutor da terra? Jesus. Um espírito de elevadíssima envergadura. Olha, nós aqui na terra, com o Criador, Deus, e Jesus o condutor, nós jamais vamos falir. Isso é uma empresa com 100% de chance de sucesso. E a gente muitas vezes ficamos desolados aqui, né? Tenhamos fé em Deus, cremos nas palavras de Jesus, a coisa tudo vai ser resolvida. Nós temos que estar preparados, né? Então, porque nada acontece por acaso. Veja bem o que Jesus disse nessa história de nada acontece por acaso e estejamos preparados. Olha, vou ler uma mensagem dele aqui. Todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica é como um homem sábio, que construiu a sua casa sobre rocha. E aí, qual a continuação? Aí, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, e investiram contra aquela casa, e ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava construída sobre rocha. Agora, o homem que constrói a sua casa sobre areia é como um homem tolo. Que aí cai a chuva, vem as enchentes, sopra os ventos, investe sobre aquela casa e ela desaba. E quão grande foi a sua ruína. É isso que Jesus disse. Os alicerces do nosso psiquismo têm que estar fundamentados, têm que ser sólidos, né? Nós estamos preparados quando nós perdemos o emprego. Quando nós perdemos, a gente fala perdeu, mas não é bem esse o verbo, né? Uma companheira ou um companheiro, um ente querido que desencarna numa idade prematura. Nós estamos fortalecidos nesse quesito ou a gente desmorona? Eu conheço pessoas que uma filha desencarnou e é uma senhora, e ela vai no cemitério todos os dias, todos. E passou a ser uma obsessora da própria filha. Porque existe obsessão de encarnado para desencarnado, vocês sabem também, né? Todos sabem, né? Então, não tinha o alicerce firme, construído sobre rocha, né? Então, nós temos que estar sempre preparados, saber que as coisas acontecem, mas nada acontece por acaso.
Deus sabe o que faz e sempre faz o melhor para cada um de nós, né? Então, que possamos dar a nossa contrapartida, estudando para entender melhor as leis de Deus. O conflito não é entre o bem e o mal. O conflito é entre o conhecimento e a ignorância. As pessoas fazem o mal não é porque são ruins, é porque são ignorantes. Porque se soubesse que o mais prejudicado é ela própria, não faria. Assim como quando nós fazemos o bem a alguém. Quem que é o mais beneficiado do bem que nós fizemos? Quem? Nós mesmos. Nós somos os mais beneficiados, né? Então, nós temos, obviamente, que procurar o conhecimento e amar a todos, para sermos discípulos de Jesus. Jesus falou uma frase interessante, de tantas que ele falou, né? Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, com esses passos, nós nos libertaremos de todas as aflições. Nós podemos passar por momentos de tristeza, momentos de dor, mas não permanecer em sofrimento. Enxergando a vida com maturidade, como dizia Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha algumas frases bem de impacto, né? Ele falava assim, ó, transbordo de júbilo, mesmo no meio de tantas tribulações. Paulo de Tarso fazia parte do Sinédrio. Quando ele se converteu e começou a divulgar o cristianismo, avisaram ele, olha, Paulo, você some que eles vão te matar. E ele sabia que o Sinédrio usava desse artifício. Aqueles que saíam da rota deles, era morto. Ele sabia. E mesmo assim, ele não recalcitrou, ele continuou. Então você vê que há pessoas abnegadas. Mas Jesus não pede, não exige tanto de nós. Exige pouco, né? Que tenhamos tolerância, paciência, que tenhamos fé em Deus, né? Então vamos cultivar bons pensamentos, ter atitudes dignas, usar melhor as palavras. Tem uma frase interessante. Sejamos donos do silêncio para não sermos escravos das nossas palavras. Para vivenciar essa harmonia espiritual, aceitando aquela paz que Jesus nos ofertou, né? E sendo felizes em qualquer momento da nossa vida, quer seja nos momentos ruins, quer seja nos momentos bons. E essa oferta que Jesus disse é bem interessante, porque ele fala, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós. E ninguém jamais roube essa sua alegria. Então é a alegria de viver, alegria de amar, alegria de compartilhar, mesmo nos momentos de aflição, pois eles têm uma razão de ser, mesmo porque eles também passarão. Então que a paz de Jesus continue conosco, agora e sempre. Muito obrigado pela paciência de vocês e que Deus nos proteja hoje e sempre e que sejamos felizes, mesmo nas aflições, porque elas também passarão. Muito obrigado.